Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 10. O sistema da figura 1228 está em equilíbrio, com a corda do centro exatamente na horizontal. O bloco A pesa 40 newtons, o bloco B pesa 50 newtons, e o ângulo φ é 35 graus. Determine letra A atração T1. Letra B, a atração T2. Letra C, a atração T3 e letra D, o ângulo θ. Como o sistema está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Isso significa que o momento linear é nulo e o momento angular também é nulo. A segunda lei do movimento de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo ou sistema é igual à taxa de variação do momento linear. Então, o vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, neste caso até nulo, a derivada será nula e a força resultante também se anula. Para que a força resultante seja nula, ela deve se anular em todas as direções. Vamos considerar o eixo x horizontal com sentido positivo para a direita e o eixo y vertical com sentido positivo para cima. Vamos considerar as forças que atuam em um dos pontos de encontro das cordas. Sobre este ponto atuam três forças. A atração da corda vertical, que é igual ao peso do bloco A. A atração T1 da corda transversal e a atração T2 da corda horizontal. Dessas três forças, apenas a força T1 não está na direção de um dos eixos, mas podemos decompô-la em duas componentes ao longo desses eixos. Observando o triângulo retângulo formado por essa força e suas componentes, vemos que a hipotenusa tem a mesma medida do módulo do vetor. O cateto oposto ao ângulo φ tem a mesma medida da componente x, e o cateto adjacente a este ângulo tem a mesma medida da componente y. Se calcularmos o seno e o cosseno de φ utilizando essas medidas, fica: o seno de φ vai ser o cateto oposto, T1x, sobre a hipotenusa T1. Então, T1x vai ser T1 vezes seno de φ. O cosseno de φ vai ser o cateto adjacente, T1y, sobre a hipotenusa T1. Então, T1y vai ser T1 vezes cosseno de φ. Aplicando a segunda lei de Newton na direção y, fica que T1y menos PA tem que ser igual a zero. Então, T1 vezes cosseno de φ, que é o T1y, menos PA é igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, T1 vezes cosseno de φ é igual a PA. Então, o T1 vai ser PA sobre cosseno de φ. Substituindo pelos valores das medidas, T1 vai ser 40, que é o valor de PA, dividido pelo cosseno de 35 graus, que é o ângulo φ. Efetuando esses cálculos aí, dá 48,8 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: o módulo de T1 vai ser igual a 49 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton na direção x, fica que T2 menos T1x é igual a zero. Então, T2 menos T1 vezes seno de φ, que é o T1x, é igual a zero. T2 é igual a T1 vezes seno de φ. Substituindo pelos valores das medidas, o T2 vai ser 48,8, que é o módulo de T1, vezes o seno de 35 graus, que dá 27,9 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o módulo de T2 é igual a 28 newtons. Considerando agora o outro ponto de encontro das cordas, existem três forças atuando sobre ele. A atração da corda vertical, que é igual ao peso do bloco B. A atração T2 da corda horizontal, no sentido contrário ao sentido anterior. E a atração T3 da corda transversal. Das três forças, a atração T3 é a única que não tem direção dos eixos e podemos decompô-la em suas componentes nas direções deles. Como antes, podemos identificar um triângulo retângulo cuja hipotenusa tem a mesma medida do módulo do vetor e cujos catetos têm as medidas de suas componentes.
Se calcularmos o seno e o cosseno de θ, que é o novo ângulo, utilizando essas medidas, o seno de θ vai ser o cateto oposto, T3x, sobre a hipotenusa T3, então T3x vai ser T3 vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser T3y dividido por T3, então T3y vai ser T3 vezes cosseno de θ. Aplicando a segunda lei de Newton na direção x, T3x menos T2 tem que ser igual a zero, então T3 vezes seno de θ menos T2 é igual a zero, então T3 vezes seno de θ é igual a T2. Aplicando a segunda lei de Newton na direção y, T3y menos PB é igual a zero, T3 vezes cosseno de θ menos PB é igual a zero, então T3 vezes cosseno de θ é igual a PB. Temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Dividindo a primeira equação pela segunda, T3 vezes seno de θ sobre T3 vezes cosseno de θ é igual a T2 sobre PB. A gente pode simplificar o T3 e seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente de θ, que é igual a T2 sobre PB. Substituindo pelos valores das medidas, fica tangente de θ vai ser 27,9, que é o módulo de T2, sobre 50, que é o módulo de PB, que dá 0,558. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,558, que dá 29,1 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna o θ é igual a 29 graus. Resolvendo a primeira equação do sistema para T3, fica que o T3 vai ser T2 sobre o seno de θ. Então é 27,9 dividido pelo seno de 29,1 graus, que dá 57,3 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna o módulo de T3 é igual a 57 newtons.